Estamos em plena Semana do Meio Ambiente e são muitos os assuntos a tratar sobre o tema. Mas o Em Pauta de hoje decidiu trazer um assunto polêmico e essencial para entender tudo o que ocorre em nosso planeta em termos de meio ambiente. Vamos falar sobre o efeito estufa. E para ajudar a gente a entender o efeito estufa, está aqui a professora da pós-graduação em Qualidade Ambiental, Daniela Montanari Osório. Muito obrigada pela presença aqui na TV. Vamos começar então falando sobre o efeito estufa, que a gente ouve falar muito nos noticiários. O que é o efeito estufa? Na realidade, o efeito estufa é uma questão natural, né? Que ocorre, então, é uma camada de gases, né? Que está sobre a atmosfera, e esses gases permitem, então, que a temperatura, né, da Terra permaneça uma temperatura estável, né? Porque sem esse efeito estufa, o que aconteceria? A gente teria um aquecimento acelerado ou um resfriamento, né? Então, é como se a gente tivesse justamente uma estufa, né? E esses gases que se comenta muito sobre os gases do efeito estufa, eles, na realidade, alguns desses gases, eles estão o quê? Aumentando muito, né? Na Terra, nesses últimos anos, que é principalmente o CO2, né, que é o gás carbônico, e o metano, né? Então, esses dois gases, assim, eles são gases preponderantes e esses gases, eles são o quê? Gerados também por processos naturais, né? Então, a gente tem o quê? Nós temos vários processos naturais que emitem esses gases, né? Então, de certa forma, tu tem os processos naturais, né? As fontes naturais e as fontes também geradas pelo homem, né? E essas duas fontes, elas acabam o quê? Tendo essa concentração e tem estudos revelam que realmente as concentrações de dióxido de carbono, que seria o gás carbônico, né? Ele vem aumentando muito nos últimos anos. Então, ele passa de um patamar que era de 340 partes por milhão. Agora, a gente já tem estudos que revelam que está em torno de 500, né? Partes por milhão. E muitos dessa concentração, que aumentou muito nessas últimas décadas, né? Ela pode estar relacionada a processos gerados pelo homem, né? Que o homem acaba, porque qualquer fonte de combustão, né, de queima, ela acaba gerando esse gás, né? Então, a gente tem a questão da economia, né, toda essa questão. E também o metano, que ele é um gás de fonte também natural, né? Qualquer tipo de processo de degradação de matéria orgânica, por exemplo, um pântano, né? Um aterro sanitário, ele gera esse, então, metano, né? Que também é um gás do efeito estufa. Bom, todos os gases do efeito estufa, eles são naturais, são naturais. Naturalmente, eles, né, a gente tem. Só que o que acontece? Com o advento, né, da Revolução Industrial, de toda essa questão de consumo que a gente tem, a produção, né, a manufatura aumentou muito e esses gases, eles também provêm de fontes que a gente chama antrópicas, né? Geradas, então, pelo homem. Pelo homem. Isso, geradas pelo homem. Então, dessa forma, né, esses gases, com essa concentração muito elevada, eles acabam, né, ocasionando, que as teorias que se tem, a questão do aquecimento global, né? Então, o aquecimento global é um desequilíbrio. Um desequilíbrio, né, proveniente, então, as teorias que se tem, né, já tem algumas teorias que já estão informando que não, que está havendo agora um resfriamento e não mais um aquecimento da Terra. Aí tem as teorias, então, que comentam que a Terra está passando por ciclos, né? Então, esses ciclos que vêm através de ciclos, assim, que na realidade são ciclos muito longos, né? De às vezes milhares de anos, onde essa parte do clima acaba sofrendo, né? Essas alterações. Então, o que se tem nessas novas teorias, até eu acho que uma delas se comenta que é a teoria Gaia, né? É isso que eu ia perguntar, o que é a teoria Gaia? Que na realidade é onde a Terra acaba sofrendo, né, naturalmente esse ciclo, né? Então, esse aquecimento ou esse resfriamento, ele seria natural? Seria, de certa forma, né, natural. Mas as pesquisas indicam, assim, que às vezes é difícil a gente também conseguir o que eu chamo de rastrear, né? Tu vai conseguir dizer que realmente é natural ou não, né? Então, fica um pouquinho... Daí tem os teóricos, né? Os pesquisadores que comentam muito essa questão do aquecimento global, dos gases de efeito estufa. E tem outra linha de pesquisa que já está indicando que o clima da Terra está sofrendo essa questão natural, né? Esse ciclo natural que ela
né? Esses ciclos seriam de milhares de anos. Milhares de anos. Não consegue mensurar muito também. Não consegue mensurar. Então, se é um ciclo ou se é um fenômeno isolado. Isso mesmo. E também através de modelos, né? Que a gente pode ter modelos matemáticos, mas é um ciclo muito longo, né? Então, tu não tem como, assim, prever. Então, até tu conseguir, né? Realmente dizer quem é o vilão, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho, né, para a gente conseguir realmente. Mas o que se tem é que realmente, além desses gases, né, nós temos outros tipos de gases que são realmente só provenientes de fontes geradas pelo homem, né? Que seriam? Que seriam alguns gases, por exemplo, como SO2, né? Que seria então dióxido de enxofre pela queima de combustíveis fósseis, o NOx, né, óxidos de nitrogênio, mas que não são gases de efeito estufa, né? Eles são outros tipos de gases que realmente podem alterar. Podem alterar, né? Eles têm efeitos, às vezes, até mesmo para as pessoas, né? Tem efeitos danosos e muito elevados em algumas concentrações. A gente fala muito da temperatura da Terra, né? Tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Qual é a temperatura ideal da Terra e como que se altera isso? Porque nós temos a Terra, né, pelos hemisférios, né? Então, nós temos o hemisfério sul e o hemisfério norte, e daí nós temos o inverno e verão, que eles, de forma inversa, né? E essa temperatura média, na realidade, da Terra, assim, é um pouquinho complicado, né? A gente ter, assim, porque o nosso planeta é um planeta, né, muito grande, então tu tem focos, né, isolados. Mas tu tem, assim, por hemisférios, né? Temperaturas médias por hemisférios e até mesmo por países ou até mesmo estados. Então, a gente tá verificando que se tem uma variação, né, desse microclima que a gente chama, né, muito acentuado nos últimos anos. Então, aí se vem a pergunta, né, é por causa dos gases de efeito estufa ou é por causa do ciclo esse normal que a Terra está passando, né? Então, eu ainda não consigo, assim, ter uma teoria, né? Eu acredito, assim, que a gente falte ainda, né, algumas pesquisas para a gente conseguir realmente indicar quem realmente seria, né? Ou realmente os gases, mas eles são significativos, a gente não pode deixar de ter essa avaliação, né? Tem até o protocolo de Kyoto. Eu ia perguntar isso agora. Enquanto a senhora falava, me ocorria essa questão dos países se reunirem para diminuir o aquecimento global. Então, tem o protocolo de Kyoto, que ele já tem há bastante tempo, né? Acho que desde 1990, onde então esses países aderem, né, para diminuir justamente esses gases, né, do efeito estufa. E tem metas, inclusive, e tem né? metas, tem metas que por cada país. Então, essas metas elas são estipuladas, né, de certa forma nessas conferências, e o país tem que trabalhar para conseguir reduzir, né, essas metas, porque esses gases, né, que são emitidos, eles acabam afetando todo o clima e todas as questões climáticas do mundo, né? Da Terra. Então, não é somente os Estados Unidos, a França, a Alemanha, o Brasil. O que eu faço no Brasil não necessariamente reflete no Brasil. Reflete, né, em todo, né, como um todo. Então, por isso que se tem essas metas e esse protocolo foi criado, né, para se conseguir rastrear um pouquinho e talvez delimitar um pouco, né, porque essas concentrações, principalmente desses gases de efeito estufa, vêm aumentando significativamente nos últimos anos. De qualquer forma, se é cíclico, né, ou se há um aquecimento global, ações como essas são válidas? São válidas. E ações como essas são muito válidas, né? Porque eu acredito que o ecossistema, né, ele tem um equilíbrio. E se alguma coisa está ocorrendo, né, ou a gente está observando esse desequilíbrio, tem que ter ações, né? E essas ações tem que ter metas. E essas metas realmente elas acabam afetando toda a população, né? Porque nós acabamos usufruindo de tudo isso. Bom, nós estamos em plena Semana do Meio Ambiente, são várias ações que estão acontecendo aqui na nossa região e em vários âmbitos, né? Desde a separação do lixo corretamente, de plantas, né? De mudas de árvores sendo plantadas. Esses tipos de ações também contribuem para a questão do equilíbrio do planeta?